Olá pessoal, resolvi gravar esse vídeo para conversar com vocês sobre as manifestações da doença de Lyme em crianças e adolescentes, lembrando que nessa faixa etária existe uma dificuldade ainda maior para chegar nesse diagnóstico. Então, principalmente, né, quando a criança não tem a lesão em alvo, né, o eritema migratório depois da picada de carrapato, não tem nem história de picada de carrapato, isso dificulta ainda mais de conseguir fazer diagnóstico. Então, é importante a gente ter em mente a existência da doença, que a doença existe aqui em nosso país, ela está ficando cada vez mais frequente e com isso a gente conseguir fazer diagnóstico e pensar nesse diagnóstico para conseguir descobrir o que alguma dessas crianças tem. Então eu vou falar aqui sobre a história da doença de Lyme, né? Os primeiros casos eles aconteceram em 1975, onde teve um surto de artrite idiopática juvenil nessa comunidade chamada Old Lyme, em Connecticut, nos Estados Unidos. Por isso o nome da doença, doença de Lyme, porque foi nesta comunidade de Lyme que aconteceram os primeiros casos. Então foram em 75, eles ficaram sem explicação por um tempo, né? Em 1982 foram identificados algumas espiroquetas no intestino de carrapatos do gênero Ixodes nos Estados Unidos, e essas espiroquetas elas foram descobertas naquele momento, elas tiveram o nome de Borrelia burgdorferi. Em 1984, ou seja, 9 anos após o aparecimento desse surto de artrite, a Borrelia burgdorferi foi isolada no sangue dos pacientes e nas lesões de pele, no eritema migratório de alguns pacientes, e com isso determinou-se o agente etiológico da doença de Lyme. Descobriu-se que esse surto de artrite era por uma infecção bacteriana. E aqui no Brasil a gente teve as descrições dos primeiros casos em 1991. Eles foram descritos 5 casos num trabalho científico no Rio de Janeiro e também foram os primeiros casos da América do Sul. Por estimativa do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos, eles estimam em 476 mil novos casos por ano nos Estados Unidos e 65 mil novos casos por ano na Europa, levando em conta que aproximadamente um terço desses casos são em criança. Então, a quantidade de criança contaminada com a doença anualmente realmente é muito grande. Por isso, a importância da gente conseguir fazer um diagnóstico nessa faixa etária. E no Brasil, a real incidência nós não sabemos dizer, porque é uma doença subdiagnosticada, ou seja, a gente como médico não consegue fazer diagnóstico usualmente da doença e ela é subnotificada, ela não é notificada com facilidade, existe uma certa dificuldade para notificar a doença de Lyme aqui no Brasil. A doença de Lyme é uma zoonose, isso quer dizer que ela é passada dos animais, né, ela é transmitida dos animais para os seres humanos, essa é a definição de zoonose, e ela é causada, como eu falei, por uma bactéria do filo das espiroquetas chamada Borrelia. Esse é o mesmo filo que tem outras bactérias que causam doença, como o treponema, que causa sífilis, a leptospira, que causa leptospirose. Elas são espiroquetas também. E ela é transmitida para o ser humano através da picada de um carrapato contaminado. E ela pode ser transmitida também da mãe para o feto por uma via chamada transplacentária. Então ela consegue atravessar esses pequenos vasos da mãe na placenta e passa para a circulação fetal, provocando um tipo de infecção que a gente chama de infecção transversal, que é essa transmissão transplaquetária. Isso pode ser um dos jeitos que as pessoas se contaminam com a borrelia, que as crianças, no caso, se contaminam com a borrelia. A doença de Lyme possui 3 fases distintas: a fase aguda, que acontece de dias a semanas após a picada, é a fase que os pacientes podem ter a lesão de pele em formato de alvo chamada eritema migratório,
mas apenas 1/3 dos pacientes tem essa lesão. A fase disseminada inicial acontece de semanas a meses após a picada. Neste momento, a bactéria começa a penetrar mais profundamente nos tecidos e ela começa a atingir outros órgãos que não só a pele. E a fase disseminada tardia acontece de meses a anos após a picada, e é esse momento que eu vou me centralizar para falar sobre o acometimento em crianças e adolescentes. Então eu vou me centralizar na fase crônica da doença, na fase disseminada tardia, que é a fase que tem maior número de sintomas e que a gente tem a maior dificuldade de fazer o diagnóstico. Então, ela pode acometer desde crianças muito pequenas, principalmente devido à transmissão vertical, né, a transmissão dentro do útero. Então, são crianças, eu vou falar das crianças de 0 a 2 meses, né, são crianças que podem apresentar dificuldades de desenvolvimento, as crianças podem apresentar cólicas de repetição, então, uma criança que tem sempre cólica, independente da alimentação. Ela pode ter lesões de pele, principalmente são lesões de pele avermelhadas, que surgem sem nenhuma explicação e ficam por algum tempo, às vezes fica até de um dia para o outro, até ficam por alguns dias essas lesões avermelhadas. Essas crianças, elas podem ter febre de origem desconhecida, então a criança faz um quadro de febre, normalmente de repetição, ela tem alguns dias que ela faz febre, quando faz exames não detecta nada, nenhum tipo de infecção bacteriana, nenhum tipo de infecção viral. São crianças que podem apresentar um refluxo, né, uma doença do refluxo gastroesofágico importante. Então, são crianças que têm muito refluxo, é difícil de melhorar o refluxo, toda vez que se alimenta tem aquele refluxo importante, às vezes tem até perda de peso devido ao refluxo. É um sinal que precisa chamar atenção para a gente pensar no diagnóstico da doença de Lyme. O diagnóstico nessa faixa etária de 0 a 2 meses ela é muito difícil. Eu tenho uma paciente que ela teve Lyme no final da gestação e daí a criança nasceu realmente com Lyme e ele tinha várias lesões na pele e foi mais fácil de fazer o diagnóstico porque a gente fez o diagnóstico pela mãe. Mas se não for desta forma, é bem difícil a gente diagnosticar uma criança tão pequena. Então, continuando, né, com a evolução infantil, agora em relação às crianças que têm de 1 a 5 anos. Então, também são crianças que podem apresentar um quadro de febre de origem indeterminada, são crianças que normalmente que elas podem apresentar infecções de vias aéreas superiores, ouvido, nariz e garganta de repetição. São crianças que podem ter atraso nos marcos de desenvolvimento, então são crianças que sentaram depois, falaram depois, andaram depois do que a gente considera os marcos típicos, né? Então isso pode ser algo que precisa chamar atenção. São pacientes que têm reações alérgicas exacerbadas, alergias alimentares, eczema, rachas na pele, então esse quadro alérgico importante também é algo que precisa chamar atenção. São crianças que podem possuir uma enurese persistente, né, que é a perda de urina durante o sono, é algo que pode acontecer. Crianças que simulam um transtorno de espectro autista, né? Na verdade, simula é uma palavra estranha de usar, mas são crianças que apresentam um quadro de um transtorno de espectro autista secundário à infecção por Borrelia, né? A infecção por Borrelia ativa um quadro autoinflamatório, né? Autoimune, entre aspas, que por sua vez ataca regiões do cérebro, provocando inflamação, que vai simular um TEA, a criança vai ter aí dificuldades em relação à fala, em relação à interação social, que lembram muito um transtorno de espectro autista. São pacientes que têm distúrbios de sono, essas crianças têm terrores noturnos, agitação durante a noite, sonambulismo. Às vezes são crianças que têm uma grande dificuldade para pegar no sono, elas ficam acordadas até tarde porque não conseguem pegar no sono.
são crianças que precisam chamar atenção. Elas podem ter labilidade emocional, ou seja, crianças que possuem crise de agressividade sem nenhuma explicação, que vem do nada, crianças que têm um medo exacerbado, um medo também irracional, um medo sem explicação. Elas podem ter dores inexplicáveis, às vezes dores abdominais, às vezes dores nas articulações, às vezes dores nos ossos. Quando passa no médico, o médico diz que é normal, dor do crescimento, mas precisa chamar atenção. São crianças com quadro de fadiga, ou seja, uma fadiga, um cansaço também inexplicável. Elas têm dificuldade para fazer exercício físico, elas estão sempre com essa queixa de cansaço. São crianças que podem ter convulsões ou quadros que lembram convulsões. Daí quando faz o eletroencefalograma de 12 horas, não aparece nada. Elas podem ter síndrome do intestino irritável, ou seja, quadros de diarreia, quadros que o intestino fica mais preso, sem nenhuma ligação com a alimentação. Elas podem apresentar essas inflamações em ossos, em tendões ou articulações. Quando faz o exame de imagem, aparece algum tipo de inflamação, não é causada por nenhuma outra bactéria que não a Borrelia. Às vezes faz exame, não aparece nenhuma outra bactéria. É algo que precisa chamar atenção para o diagnóstico da doença de Lyme. Agora, crianças um pouco maiores, né, são as crianças de 6 a 12 anos, elas podem apresentar algum tipo de distúrbio psiquiátrico. Precisa chamar atenção, principalmente quando esses distúrbios psiquiátricos acontecem de uma hora para outra, ou seja, a criança não tem história prévia, a criança sempre foi uma criança típica, uma criança que não teve nenhuma alteração psiquiátrica e de repente começa a apresentar. Os pais, os irmãos familiares de primeiro grau não têm alterações psiquiátricas, apenas ela. Então são crianças que podem ter TDAH, podem ter transtorno obsessivo compulsivo, podem ter transtorno opositivo desafiador, pode ter transtorno de ansiedade generalizada, podem ter um quadro de depressão, podem ter a labilidade emocional. Então são coisas que podem aparecer nessa faixa etária e que precisa chamar atenção para a doença de Lyme. Alterações neuropsiquiátricas são muito comuns na doença em adultos e também aparecem na doença em crianças. Dores de cabeça ou mesmo crises de enxaqueca em crianças muito pequenas, principalmente em meninos, que ainda pode acontecer numa fase bem precoce. Quadros de desautonomia, ou seja, alterações de ritmo cardíaco sem explicação, a criança não está fazendo nenhum tipo de atividade física e a frequência cardíaca sobe do nada. As crianças têm intolerância a calor, elas passam mal quando tem um lugar muito quente. Elas têm intolerância a exercício, também não conseguem fazer exercício físico e passam mal, têm náusea, às vezes vomitam, às vezes desmaiam. Essas crianças, elas podem ter alguns tipos de tique, às vezes são tiques vocais, elas emitem um som de repetição sem explicação, às vezes são tiques motores, às vezes pode ser um sintoma nessas doenças, nessas crianças com doença de Lyme. São crianças como as menores podem ter convulsão, elas podem ter fadiga, esse mal-estar que às vezes sem nenhuma explicação e ela se queixa. Elas podem ter alguns distúrbios alimentares como anorexia e bulimia, uma seletividade também que não melhora. As crianças pequenas às vezes têm esse quadro de seletividade, mas quando elas crescem esse quadro costuma melhorar. Mas então crianças que têm essa seletividade que não melhora, crianças que começa a aparecer uma seletividade nessa faixa etária, também síndrome de intestino irritável, doença inflamatória intestinal, ou seja, doença de Crohn, retocolite surgindo nessa idade, também é algo que precisa nos chamar a atenção. Alterações de motilidade gastrointestinais, como gastroparesia, então a criança tem aí uma queixa de dificuldade de digestão, faz a cintilografia, tem um atraso importante no esvaziamento gástrico.
ou a criança tem uma desmotilidade esofágica, ela se queixa de uma dificuldade para engolir, também é algo que precisa nos chamar atenção para a doença de Lyme. As alterações musculoesqueléticas, né? Então, assim, aquelas fraturas que vêm sem nenhuma explicação, sem trauma importante, tendinites que aparecem, por exemplo, no ultrassom, artrite, ou seja, inflamações articulares que acontecem sem explicação, crianças que têm um quadro aí de hipermobilidade, ou seja, as articulações são hipermóveis, pode chamar a atenção para a doença de Lyme. A síndrome de Ehlers-Danlos também é algo que pode ser diagnosticado erradamente, né? A criança na verdade não tem o SED, mas ela tem doença de Lyme, principalmente porque a doença de Lyme ela atinge o tecido conjuntivo, né? Ela atinge o colágeno, então ela pode originar esse tipo de frouxidão ligamentar. Então, nas crianças que têm sintomas que lembram a síndrome de Ehlers-Danlos, mas não tem um diagnóstico genético, o diagnóstico é apenas clínico, seria muito importante fazer a sorologia para a doença de Lyme. Então, aí os distúrbios de sono também podem aparecer nessa faixa etária, com os terrores noturnos, agitação noturna, sonambulismo. As alterações de pele, né? Telangiectasias, que são pequenos capilares que a gente consegue enxergar na pele, os rachis, os vermelhidões que aparecem e ficam por um tempo sem explicação, os hematomas, né, as equimoses, os roxos, aparecem sem nenhuma explicação, sem história de trauma também, é algo que precisa chamar atenção. As atopias, crianças muito atópicas, elas têm alergia a pouco usuais alimentos, alimentos que não costumam causar alergia facilmente em outras crianças, elas podem possuir. Rinites graves, a criança tem muita crise de rinite. Também convulsão é algo que chama atenção como pode estar ligado à doença de Lyme. Então agora eu vou falar das crianças um pouco maiores, né, dos adolescentes, que vou falar da faixa etária dos 12 aos 19 anos. Então, esses adolescentes, né, esses jovens, eles podem apresentar todos os sintomas que eu falei das crianças menores. Então, eles podem ter, entre os distúrbios psiquiátricos, como os das crianças menores, que eu falei, né, TDAH, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno opositivo desafiador. Essas crianças também podem começar a apresentar as alterações de personalidade, que é algo que é típico da doença nessa faixa etária. Essas crianças elas podem ter um transtorno depressivo maior, cursando com automutilação, com ideias suicidas. E todo esse quadro psiquiátrico nessas crianças que acontecem devido à infecção da borrelia por trás, do quadro da doença do Lyme por trás, elas têm usualmente uma dificuldade de melhora com o tratamento convencional. Então essas crianças elas tomam remédio, elas fazem psicoterapia, elas fazem terapia cognitivo-comportamental e normalmente melhora muito pouco com esses tipos de tratamento. Então isso é algo que precisa chamar atenção para alguma outra coisa que está acontecendo por trás, causando esses sintomas nessas crianças e adolescentes. Então, é importante ter em mente, né, do que eu falei em relação aos sintomas, que são um conjunto de sintomas que levam a gente ao diagnóstico, não só um sintoma só. Então, a criança só tem uma rinite, dificilmente pode ser doença de Lyme. Ou a criança só tem o refluxo quando ela é pequenininha e não tem os outros sintomas. Então, a gente precisa fazer um apanhado desses sintomas, a gente precisa juntar esses sintomas para realmente chegar no diagnóstico. Então, o que precisa chamar atenção é principalmente essas crianças com essas dores sem explicação. Então, eu tenho pacientes que tiveram tendinites, pacientes que tiveram dores abdominais sem explicação e dores articulares aparecendo. Quando faz os exames, realmente a gente vê esse quadro, mas acontece sem nenhuma explicação. A gente precisa pensar na doença de Lyme. E como que a gente faz o diagnóstico?
Os pacientes na fase crônica de doença, eles não costumam apresentar alterações no exame de sangue comum. É raro eles apresentarem alterações de provas inflamatórias, então PCR, VHS, leucócito, fibrinogênio, normalmente eles estão normais nesses pacientes, né? A não ser que a gente meça algum tipo especial de interleucina, normalmente interleucina 17 pode estar aumentada nesses pacientes, a gente dificilmente vai encontrar algum tipo de alteração. Então, a gente chama que existe um quadro de dissociação clínico-laboratorial. A pessoa, o paciente, a criança tem bastante sintomas, mas quando faz os exames comuns de laboratório não aparecem nada. Então, a gente precisa fazer a sorologia, que é o exame de escolha para a gente chegar no diagnóstico. A sorologia é um exame que vai procurar os anticorpos contra a doença de Lyme. Os anticorpos significam, então, que o paciente entrou em contato com a bactéria e produziu anticorpos. Mas mesmo a sorologia, ela tem uma chance alta de ser um falso negativo. Então, o paciente tendo a doença, ela tem uma chance de até 40% de não aparecer como algo positivo. Por isso a importância de ter um médico que tenha uma certa experiência no diagnóstico da doença para conseguir fazer esse diagnóstico quando o exame é negativo. E como que a gente trata? O tratamento envolve esquemas com múltiplos antibióticos. A função de usar múltiplos antibióticos é para atingir todas as formas da borrélia e conseguir penetrar nos inúmeros tecidos do corpo. Então, existem antibióticos que penetram melhores em alguns tecidos. Então, a gente faz essa escolha de acordo com o quadro clínico de cada paciente. E precisa ter em mente que o tratamento é a longo prazo. O tratamento a curto prazo, ele não costuma sanar esse tipo de quadro clínico. Então, a gente precisa ter em mente que o tratamento dessas crianças é a longo prazo. Muito obrigado a todos que assistiram o meu vídeo e que me acompanham nos meus vídeos do YouTube. Eu tenho um canal do Instagram, eu convido todos vocês a me seguirem. Eu não costumo responder dúvidas ou comentários postados no vídeo aqui pelo YouTube, mas eu costumo responder todas as dúvidas que me enviam pelo Instagram, principalmente se for por mensagem privada. Me enviem se sobrou alguma dúvida, se tem alguma dúvida, que eu respondo por lá. Muito obrigado novamente por me acompanharem.